Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar esse evangelho com o intuito de fazer uma série de estudos, começando como esse o primeiro. Vamos iniciar fazendo uma prece de agradecimento. Agradecemos a Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, Criador e mantenedor da vida. Agradecemos pela sustentação, pela força que nos dá, como um pai e uma mãe amorosos, cuidam dos seus filhos de modo que eles não percebem. Assim, Senhor, também temos a certeza que cuidas das nossas vidas muito mais do que o que possamos perceber. Temos essa certeza porque nos dá, Senhor, a oportunidade de ser pai e também de ser mãe, co-criadores, cuidadores e mantenedores, e avaliando esta posição que Deus nos permite, podemos compreender e depreender o quanto Deus faz por nós e nós não sabemos. Por isso, Senhor, gratidão. Gratidão pela tua ajuda, pela tua sustentação. E quando fraquejarmos, Senhor, te pedimos força, porque sem ti nada podemos. Te pedimos força, Senhor, para lutar e para crescer. Te pedimos, Senhor, que a tua luz esteja sobre nós e que a tua luz se espalhe pelo mundo onde houver necessidade. Que assim seja. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje com um salmo, para nós sabermos quem somos. Esse salmo é conhecido como o Salmo de Assafé. É o Salmo 82. Assim diz o Senhor: vós sois filhos do Altíssimo. E aqui o autor já destacou a parte principal, que é onde vamos chegar. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitarei as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem nem entendem, andam em trevas, todo o fundamento da terra vacila. Esse salmo, meus irmãos, está na Bíblia, né? E nós podemos observar aqui que ele fala do pobre, né? No número 3 aqui. Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Poderemos, com certeza, interpretar isso aqui, porque nós sabemos que são muitas traduções, muitas versões da Bíblia, e um estudo nos ensina que a letra mata e o espírito vivifica. Livrai o pobre... Pode falar, filho. O que significa esse fazer justiça ao pobre e ao órfão? É isso. É sobre isso que eu vou falar, né? Porque, como eu estou falando aqui, né? A letra mata e o espírito vivifica. Sabemos que a Bíblia, né? Só antes da sua formação, ela já tinha mais de 1.500 anos de diferença de um escrito para outro. A Bíblia que nós temos hoje, ela é uma cópia da Torá, né? A Torá, que é o livro sagrado, né? do povo hebreu, né? O livro sagrado hebraico, né? De todo aquele povo daquela região do Oriente Médio ali, né? Que você tem o povo hebreu que abrange toda aquela região do Oriente Médio. Então, a Bíblia, ela é uma cópia da Torá. Se pegou os livros da Torá e se inverteu as posições e
traduzido depois para o grego antigo, né? Para o grego moderno e para tantas outras línguas do mundo, né? Para o inglês e etc. Né? Então já teve muita tradução e muita versão. Então, da Bíblia, daquele tempo para cá, né? De Cristo para cá, né? 2000 anos, ou um pouquinho menos de 2000 anos. Então, essa Bíblia sofreu muitas traduções e muitas versões. Por isso, a gente precisa interpretar, entender isso, né? Porque a letra mata e o espírito vivifica. Né? Quem é da área jurídica, do direito, conhece bem essa frase. Então, o que é que a gente precisa? Aí você falou aqui. Pode falar, filho. Existe um negócio que se chama concílios, né? Que independente do tempo, independente da época, esse grupo, são 500, eles podem estar mudando o que está escrito na Bíblia. Isso. Entendeu? Não existe uma lei que proíbe eles de não mudar. Exatamente. Isso que é o maior absurdo. Então, essa é a questão de interpretação, né? A questão de interpretação é isso. Então, como sabemos, né, que a Bíblia, como um livro poderosíssimo, ele foi utilizado, né, por diversos reis, diversos imperadores. Inclusive, nós tivemos na história da Igreja Católica, né, imperadores que se tornaram papas. Disse, sim, agora eu vou ser o papa e pronto. Mas tudo bem. E santos. E santos. Se santificaram. Isso, mas vamos deixar isso tudo de lado e vamos nos apegar a Deus e a Jesus para que Ele ilumine os nossos pensamentos. Nós, que somos humildes filhos de Deus, simples filhos de Deus, nós que somos ovelhas de Jesus, vamos nos apegar a isso. Fazer justiça ao pobre e ao órfão. E esse pobre e esse órfão não é só o pobre de dinheiro, né, o órfão de pai e mãe. Né, pode ser um órfão de pátria. Nós estamos agora passando por diversas guerras no mundo, não só as guerras famosas, mas as guerras sem fama, que são tantas guerras civis em tantos países, né? As famosas que a gente ouve falar, né? Mas tem as outras tantas. Então, existem muitos órfãos, órfãos de pátria, né? Órfãos de carinho, órfãos de amor, pobres de afeto, né? Então, caridade, fé, muita coisa. exatamente. Então, assim, então a gente precisa fazer. O que é fazer justiça? Fazer justiça é dar oportunidade. Dar oportunidade ao pobre de qualquer coisa, ao órfão de qualquer coisa. Justificai o aflito, protegei o aflito. Protegei o aflito necessitado. Livrai o pobre o necessitado. Livrai de quê? Livrai do sofrimento. Não importa que a pobreza seja de outra coisa que não dinheiro. É necessitado de quê? Necessitado de carinho, necessitado de afeto, necessitado de atenção, necessidade de escutar, né? Tirai-o da mão dos ímpios. Né? Então, eles não conhecem nem entendem, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Então, interessante que salmos são cânticos. Mas aí nós vamos chegar na parte que mais interessa, que é essa aqui. E é por isso que eu escolhi esse salmo. Porque esse salmo é um encorajamento muito grande. Eu vou parar nele aqui, no número 6. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Quem é o Altíssimo aqui? Deus, não é, meu filho? Então, vós sois deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo. Não podem ser deuses, por isso se fala, vós sois deuses. Exatamente. Então, assim, gente, Vós podem ser como não Deus. tem estranhamento, não. Não tem estranhamento. E isso aqui tira muito as forças do intermediário. As igrejas são boas, as congregações são boas, os agrupamentos que se formam em nome de Deus, em nome de Cristo ou em nome de qualquer outro emissário do bem são ótimas. Mas nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, vós sois deuses. Então, essa fala, a gente precisa se apegar a ela. Agora vem a advertência. Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer um dos príncipes. Tem tradução que está no lugar de príncipe governante. Pode mudar, variar, né? Tem Questão aqui, de língua toda hora muda, até porque português tem palavras que não há em nenhuma outra língua. exatamente. Então, assim, é o que as pessoas escolhem.
Deixa eu ver se aqui é ele. A Bíblia é tão atualizada que daqui a pouco vai estar falando parceiro. Vai estar o Cássio Evangelhos de parceiro. Isso, então faz parte, filho. Então faz parte. Que bom que você tem essa visão, né? Você tá na sua fase de adolescência e você vê como é que os adolescentes vivem, né? E trabalham. Mas é isso. Então, tem partes que está aqui governante. Então, mas não importa, né? Aqui o Salmo, vamos ver aqui como é que ele está, no número 6. Aqui. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos de Deus, do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples mortais, e como qualquer dos príncipes, vós sucumbirão. Eu escolhi essa parte. Aqui nessa nova Almeida atualizada, príncipe, na nova versão internacional, aqui, ó, eu disse, vocês são deuses, vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. E assim se vai, gente. Tradução, né? É tradução. Uma governante, e assim se vai. Então, a gente precisa extrair o espírito da lei. E por falar em espírito, vamos ver aqui, vou procurar aqui e vou achar. O Espírito do Senhor está sobre mim. Que Espírito do Senhor é esse, meu filho? Lucas 4, 18. Espírito do Senhor. Senhor é Deus. Deus. O Espírito de Deus está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os conscritos. Então, quem falou isso aqui foi Jesus, né? Enviou para evangelizar os pobres e os conscritos. Então, João é um evangelista, né? Então, ele fala por Jesus. Então, interessante, né? O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. Então, Deus é Espírito. E nós vimos aqui, né, no Salmo, também que vós sois filhos do Altíssimo. Então, somos filhos de Deus, somos Espírito também. Então, gente, para não haver estranheza, né? Não haver estranheza. Vós sois deuses, nós somos Espírito, Deus é Espírito também. Só que esse momento, né, que nós estamos aqui na carne, é só um momento que vai passar. Esse é o momento que vai passar. Aqui um texto interessante também. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está. A não ser o espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por graça. Nossa, isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito profundo mesmo, né? Vale a pena ler e estudar. Não vou fazer essa leitura aqui, não. Vamos agora, que nós já vimos essa parte, né? Uma coisa. Pode falar. A gente deve se apegar às causas de traduções, porque as causas de traduções não separam. Tanto que separou um grande grupo. Na época não existia protestante ainda, né? Evangélicos. Aí acabou separando esse grande grupo, que eram os católicos, de católicos e ortodoxos. Aí depois começou a se separar, entendeu? Isso. Em pequenas subdivisões. Então nós vamos pegar em coisa que separa, vamos pegar coisa que une. O que é que nos une? Vós sois deuses. E vós é quem? Todos nós somos deuses. Além de que todos, no fundo, somos cristãos. Exatamente. Vamos pegar nisso aqui, então, que é para a gente se unir, né? Vós sois deuses. E todos vós sois filhos do Altíssimo, filho de Deus. Né? Então, Deus é Espírito. Né? Deus é Espírito. E agora, vamos ler esse prefácio aqui. Maravilhoso, trazido pelo Espírito de verdade. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e,
semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas ao seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai a lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que, no hino sagrado, eles se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai, que está nos céus, Senhor, Senhor, e podereis entrar nos reinos dos céus. Espírito de verdade. Então, gente, aqui um prefácio maravilhoso, muito interessante, muito consolador. Algum comentário, filho, sobre esse prefácio? Não, é só o negócio é espírito de verdade ou da verdade? Espírito de verdade. É porque eles denominaram assim. Não sei dizer, filho. Fica meio estranho, porque espírito de verdade, aí os outros são falsos, entendeu? Não é nesse sentido, não. Isso aqui é uma tradução do inglês. A gente teria que ir do inglês, não, do francês. Espírito da verdade ficaria mais normal. Isso, é o que a gente estava falando bastante, né? Mas vamos ver aqui coisas interessantes que tem aqui. Inclusive é porque eu já conversei com uma pessoa, aí eu fui falar que a mensagem foi transmitida a partir do espírito de verdade. Aí fica parecendo que os outros são falsos, né? Exatamente, sim. Então seria melhor da verdade a tradução para nós, né? Exatamente. É porque a tradução é uma coisa interessante. A língua é uma coisa cultural. Então, para a gente, da verdade, soa melhor para o nosso português. Mas vamos ver aqui. Olhe como esse prefácio é uma coisa linda, lindíssima de se ver. Ó. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Comando de Deus, né? Espalham-se por toda a superfície da terra. Né? Se a gente for de uma religião que acredita em anjos, então serão os anjos que se espalham pela a superfície da terra, né? Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então, os anjos de Deus sempre vêm nos ajudar, de todas as formas. E aí a gente pode entender anjo em um sentido restrito, né, que são os espíritos elevados, superiores, que estão em perfeita comunhão com Deus, ou anjos no sentido amplo, no sentido lato, como dizem, né, como sendo aqueles seres humanos maravilhosos que fizeram grandes obras na Terra. Nós temos exemplo de seres humanos na religião, na ciência e na filosofia, né, meu filho? Exatamente, vários nomes, né? Grandes nomes. Você pode citar alguns nomes aí da ciência, da filosofia, da religião que a gente pode considerar anjo, que são espíritos dos senhores que vêm trazer as virtudes dos céus? Filosofia, ciência, Santo Agostinho, né? Santo Agostinho era científico e ele era um professor também e teólogo, né? Santo Agostinho, Santo Agostinho é o melhor exemplo, porque ele era tudo isso. Dois filósofos aí, um ocidental e um oriental. Santo Agostinho e como é o nome do outro? O da China? Confúcio. Confúcio, exatamente. Confúcio, Sócrates. Confucionismo por lá. Sócrates. É porque Sócrates é mais famoso pela filosofia, né? Religião. Um religioso que representou maravilhosamente a religião. 2, 3 mulheres, tivemos aqui no Brasil também. Tivemos Irmã Dulce, tivemos a outra lá da casa, esqueci o nome dela agora. Maria Dolores, tem um monte, né? Irmã Dulce, Maria Dolores, né? No mundo todo, né? Como é o nome Chico Xavier, Divaldo Franco. Joana d'Arc, né? Joana Madre Teresa de Calcutá. Né?
Então, assim, e de ciência a gente pode falar, né? Quem trouxe a luz elétrica, né? Quem inventou o automóvel, quem inventou o trem, A energia nuclear. quem inventou a energia elétrica, tudo que traz para o bem da humanidade são anjos que trazem as coisas. Porque Deus é bondade, né? Deus é bondade, Deus quer o bem da gente. Se a gente usa as coisas por mal, é erro nosso. Aqui. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas a seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. O tempo de Deus vai chegar, sempre chega. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, homens, para o divino concerto, tomai a lira, fazer uníssonas vossas vozes, fazer nossas vozes uma só, uníssonas nossas vozes, e que no hino sagrado, que é de Deus, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Isso é grandioso, né? Isso é grandioso. A gente pode discutir isso, né? Parece muita coisa? Parece. Mas se para o homem a gente pode estender uma coisa, né? Fazer uma coisa repercutir do extremo a outro da Terra, as coisas de Deus não podem repercutir do extremo a outro do universo? Pode, com certeza. Ainda mais que é Deus o Criador de tudo e de todos, né? Exatamente. É o centro de tudo. É o ponto inicial. O ser humano que ainda é tão rasteiro, né? Nós estamos em uma condição de verme diante de Deus. A gente consegue fazer uma coisa repercutir no planeta todo? Com a rede social hoje, com a internet, você faz uma coisa repercutir de um canto a outro do planeta. Então, homens, irmãos, olha, isso aqui é interessante. Homens, irmãos. Esse homens aqui fazer igual a Haroldo Dutra. Não é homem não, gente. É humanidade. Humanidade, irmãos. Nós todos somos irmãos. A quem amamos, quem diz isso, são os espíritos superiores, são os anjos. Eu não duvido não que exista alguma forma de internet e via planeta de um planeta para o outro, não. Com certeza. Duvido não. Aqui estamos juntos de vós. Então aqui são os anjos nos encorajando. Amai-vos. É para a humanidade se amar também uns aos outros e dizer do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e poderás entrar no reino do céu. Então, isso aqui, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que a gente precisa fazer a vontade de Deus para entrar no reino dos céus. E o reino dos céus é aonde? É primeiro no nosso coração e na nossa consciência. Não literal. E não literal. Então, o reino dos céus é a perfeita comunhão com Jesus, é a perfeita comunhão com Deus, é a perfeita comunhão com a entidade, a divindade do bem, da paz, do amor, que você seguir em qualquer lugar do planeta, em qualquer civilização, em qualquer nacionalidade, em qualquer país. Verdade crística. Isso. Então é isso. Esse evangelho, né, pretendia entrar aqui em uma parte dos evangelistas de Jesus, mas vai ficar para o próximo evangelho. Então, a gente vai fazer a nossa prece de agradecimentos, né? Vamos pedir a Jesus, Todo-Poderoso, maravilhoso Jesus, maravilhoso Deus, para nós, que possa manter essa vibração boa que tomou conta da nossa casa nesse momento, que essa vibração boa promova a cura espiritual em nós, filhos de Deus, todos nós filhos de Deus, que essa vibração boa permaneça no nosso lar e que essa vibração boa possa se estender e entrar no lar da casa de cada um que assistir esse evangelho. Que essa vibração boa de Deus, de paz e de luz possa entrar no lar, possa entrar no trabalho, na escola, em qualquer lugar onde um irmão, filho de Deus, escutar esse evangelho. Tenhamos fé, porque Deus sempre restaura. A gente pode sentir o bem que paira no ar
a egrégora que toma conta do nosso corpo, restaurando cada célula do nosso corpo, restaurando a paz e a harmonia do nosso corpo. Que essa restauração se faça para todos que participaram desse Evangelho, nesse momento e em um momento futuro, ouvindo. Que a paz de Deus esteja conosco. Que assim seja. Que assim seja, Deus.